Greg estava perto da mesa do buffet, segurando uma taça de chardonnay morno, observando o chefe de Brenda, Roger, colocar a mão no braço dela, um gesto íntimo demais para uma festa da empresa. Brenda, ao me encarar, riu um pouco alto demais, depois se virou, dizendo em voz alta: ele realmente acha que é a Martha Stewart agora, fazendo casinhas de passarinho. Roger deu uma risadinha, tensa e desdenhosa, e eu senti o ar me faltar. A festa de Natal da empresa pulsava com uma alegria forçada e o tilintar de taças. Greg estava perto do coquetel de camarão, com um copo de plástico cheio de cerveja morna na mão, o ruído do ambiente um zumbido abafado ao seu redor. Seu olhar vagou para um grupo de colegas de Brenda perto da lareira enorme. Brenda estava entre eles, seu vestido vermelho refletindo a luz, a mão repousando levemente no braço de Roger, seu chefe. Roger, um homem feito para ternos caros e sorrisos cúmplices, inclinou-se para perto, sua risada um som polido e fácil. A voz de Brenda, um pouco mais aguda que o normal, cortou o murmúrio geral. Ele realmente acha que é a Martha Stewart agora, fazendo casinhas de passarinho. Ela lançou um olhar rápido e desdenhoso para Greg. Roger inclinou a cabeça para trás, soltando uma risada curta e seca. Não era um som amigável. Os outros do grupo se juntaram a ele, numa onda de divertimento educado, e Brenda pareceu se contagiar com a alegria. Ela acrescentou, baixando um pouco a voz, apenas o suficiente para Greg ouvir. Ele nem consegue martelar um prego direito. O comentário soou como uma verdade dita com a satisfação de quem a ouve, e as risadas ao redor se intensificaram. Uma explosão genuína desta vez. Greg sentiu um rubor subir pelo pescoço, um calor que não tinha nada a ver com a temperatura do ambiente. O peso de todos os olhares naquele canto da sala parecia se concentrar nele. Ele pousou o copo de cerveja na mesa mais próxima, o plástico tilintando suavemente contra a madeira polida. O gesto foi pequeno, mas definitivo. Virou-se, o tapete abafando seus passos, e saiu do salão de banquetes. O ar frio da noite o atingiu como um golpe físico, uma clareza repentina substituindo o zumbido abafado da festa. Parecia o fim de algo. 3 meses antes, o ar estava igualmente frio, mas a clareza da situação fora um choque entorpecedor. Greg estava sentado em frente a uma escrivaninha de mogno polido, diante de uma mulher cujo rosto ele mal se lembrava, mesmo depois de 22 anos. Ela falava sobre reestruturação, sobre mudanças no mercado, sobre a necessidade de sangue novo. Seu emprego na área de contabilidade, aquele que pagava a casa, os vestidos de Brenda, a vida estável e sem grandes destaques que levavam, simplesmente desapareceu. Ele saiu do prédio comercial naquele dia com uma caixa de pertences pessoais, o zumbido baixo das luzes fluorescentes ainda ecoando em seus ouvidos, um vazio profundo se abrindo dentro dele. Os dias que se seguiram se misturaram numa rotina de café da manhã, jornal e olhar pela janela da varanda dos fundos. Os pardais eram visitantes constantes, voando do bebedouro para o velho carvalho. Construíam seus ninhos no beiral da garagem, criaturas pequenas e trabalhadoras. Ele os observava por horas, a simplicidade de suas vidas em forte contraste com a sua própria complexidade repentina. Uma ideia, silenciosa a princípio, começou a se formar. Casinhas de pássaros bem feitas, resistentes, funcionais e bonitas. Ele mencionou o assunto para Brenda certa noite, enquanto ela mexia no celular no balcão da cozinha. Eu estava pensando, começou ele com a voz um pouco hesitante, em fazer casinhas de passarinho, casinhas de verdade, não só kits prontos. Brenda não levantou o olhar. Casinhas de pássaros? Seu polegar parou de se mover. Tem muito a ver com um lar de idosos, Greg. Ela rolou a tela novamente, a luz refletindo em seus óculos. Ele se inclinou para a frente, tentando injetar entusiasmo em suas palavras. Não, quero dizer, entusiasmo sério. Fiz algumas pesquisas. Existe um mercado para casas de qualidade e duráveis, especialmente para espécies específicas. Eu poderia encontrar cedro de boa qualidade, telhados de cobre. Ele descreveu seu plano, as horas que passou online, os projetos que esboçou. Calculo uns $8.000 para começar. Para as ferramentas, os materiais, uma estrutura adequada na garagem. Brenda ergueu a cabeça bruscamente com o celular batendo no balcão. Seus olhos, geralmente de um azul plácido, se estreitaram. $8.000? Você está louco? Acabamos de perder sua renda, Greg. E você quer gastar $8.000 com um hobby? Sua voz estava tensa, um fio fino esticado ao máximo.
A cozinha, geralmente tão previsível, de repente pareceu carregada de tensão. Ele tentou explicar, acalmá-la. É um investimento, Brenda. Um negócio. Algo que eu posso construir. Ela pegou o celular, apertando o plástico com os dedos. Olhou para a tela, depois para ele, um músculo da mandíbula se contraindo. O que te fizer feliz, querido. As palavras saíram secas, desprovidas de qualquer afeto genuíno. Uma oferta vazia. Ela voltou sua atenção para o celular, a pequena tela brilhante absorvendo-a completamente. Apesar do desdém de Brenda, Greg encontrou uma determinação silenciosa. Ele esvaziou metade da garagem, empilhando caixas velhas e movendo o cortador de grama. Comprou uma serra de mesa, uma furadeira de bancada, grampos e formões, e o cheiro de metal novo e serragem preenchia o ar. Passava os dias na oficina, aprendendo sobre os veios da madeira, a maneira como os dentes da serra cortavam o cedro. As horas se dissolviam no ritmo de cortar, lixar e montar. Era um trabalho honesto, tangível, um contraste gritante com os números abstratos com os quais lidava há décadas. 3 semanas depois, ele terminou sua primeira casinha de passarinho. Estava rústica em alguns pontos, as juntas não eram perfeitas, o telhado de cobre estava um pouco torto, mas era sólida e funcional. Ele a pegou, sentindo o peso da madeira, a textura dos veios sob o polegar. Um orgulho discreto o invadiu. Levou-a para a sala de estar, estendendo-a para Brenda, que assistia à televisão. Olha, disse ele, com a voz um pouco rouca. A primeira. Brenda ergueu os olhos da tela, que percorreram brevemente a caixa de cedro que ele segurava. Que gracinha, disse ela, voltando sua atenção para o programa. Bem rústico. A oficina na garagem tornou-se o refúgio de Greg. Ele passava horas lá, com o aroma de cedro e serragem como companhia constante. A primeira casinha de pássaros fora uma morada robusta, ainda que simples. Na seguinte, ele refinou os ângulos, acrescentou um pequeno poleiro de cobre. Na quinta, já experimentava diferentes estilos de telhado, recortes intrincados para ventilação e bases removíveis para facilitar a limpeza. Cada uma era melhor, mais precisa, um pequeno testemunho de sua dedicação silenciosa. Ele aprendeu a ouvir a madeira, a sentir os veios, a deixar as ferramentas guiarem suas mãos. Era um tipo de conhecimento que ele não encontrara em 22 anos equilibrando livros contábeis. Brenda, no entanto, continuava cética. Ficava parada na porta da garagem, braços cruzados, o cheiro de cola de madeira se misturando com seu perfume caro. Ainda brincando de carpinteiro? Perguntava com a voz monótona. Vai procurar um emprego de verdade logo? Isso não é exatamente uma carreira, Greg. Ele tentava explicar, mostrar a ela o acabamento melhorado, os novos designs, mas os olhos dela já estavam em outro lugar, percorrendo a entrada da garagem, olhando para o relógio. Ele sentia a impaciência dela, um peso palpável no ar úmido da garagem. Numa manhã de sábado, ele decidiu que já tinha aguentado o suficiente das perguntas dela. Carregou uma dúzia de suas melhores casinhas de pássaros na carroceria de sua velha caminhonete, junto com uma mesa dobrável e uma lona gasta. A feira de produtores abriu cedo, assim que o sol começou a dissipar a névoa da manhã. O ar cheirava a pão fresco, flores desabrochando e terra úmida. Ele montou sua barraca ao lado da de uma mulher que vendia mel orgânico, as casinhas de pássaros arrumadas cuidadosamente sobre a mesa, a madeira de cedro quente sob seus dedos. Um frio na barriga nervoso surgiu quando as pessoas começaram a passar por ali, algumas lançando olhares curiosos para sua barraca, a maioria simplesmente passando direto. Às 3 horas, o mercado estava quase fechando. Greg contou as notas amassadas no bolso, uma pequena pilha de notas de 20 e 10. 12 casinhas de passarinho, com preços entre 35 e 45 dólares, todas vendidas. 430 dólares em dinheiro vivo. Suas mãos, geralmente manchadas de pó de madeira, agora guardavam uma prova tangível de seu esforço. Uma leveza o invadiu, uma sensação de vitória. Isso era real. Ele dirigiu para casa com os vidros abaixados, o ar fresco batendo em seu rosto. Encontrou Brenda no sofá, o rosto banhado pelo brilho suave da tela do laptop. A televisão estava ligada, um zumbido abafado ao fundo. Adivinha? Disse ele, quase sem fôlego, entrando da garagem. Ele ainda sentia o cheiro de serragem e ar fresco. Ela não levantou o olhar. Seu polegar deslizou pelo touchpad. Vendi todas, anunciou ele, tirando o maço de dinheiro do bolso. Exibiu-o num gesto pequeno e triunfante. 12 casinhas de passarinho.
$430. Os olhos de Brenda desviaram-se brevemente da tela para o dinheiro e voltaram a olhar para ela. Que bom, querida, murmurou num tom monótono e completamente desinteressado. Ele baixou a mão, a pequena vitória se desfazendo. Você não entende. Isso poderia ser algo grande. Poderíamos expandir, eu poderia abrir uma loja online, alcançar mais pessoas. As pessoas gostam de qualidade, Brenda? Ela cantarolou novamente, um som indeciso, com o olhar fixo na tela. Ele conseguia ver o reflexo de cores vibrantes, uma planilha ou apresentação complexa. Tentou se inclinar para a frente, para ver melhor. Em que você está trabalhando? Perguntou ele. Sua mão estendeu-se rapidamente, fechando a tampa do laptop com um clique seco. Nada, disse ela, rápido demais. Ela juntou o laptop contra o peito, afastando-o dele. Só coisas para o Roger. Você não entenderia. Roger, seu novo chefe, o elegante quarentão de Chicago. O nome dele começou a aparecer com mais frequência nas conversas de Brenda. O Roger acha que a gente devia mesmo investir na nova campanha de carros de luxo, ela dizia no jantar, mexendo na salada. Ele diz que a mensagem precisa ser mais inspiradora, menos direta. É complexo, Greg. Você não entenderia. O mundo dela, ao que parecia, estava se tornando cada vez mais complexo, enquanto o dele permanecia ancorado na simplicidade mecânica da madeira e dos pregos. A feira de produtores, no entanto, tornou-se o segundo lar de Greg. Ele se tornou uma figura conhecida, sua barraca um pequeno farol de artesanato. Clientes fiéis o procuravam, elogiando a durabilidade de suas casinhas de pássaros, a maneira como atraíam tordos ou pássaros azuis. Ele começou a receber encomendas personalizadas, pedidos de tamanhos ou designs específicos. Algumas semanas, ele levava para casa $600, $700, notas novas empilhadas ordenadamente em sua carteira. Ele começou a sonhar com uma oficina maior, um site decente, talvez até contratar alguém para ajudar com o lixamento. Mas a reação de Brenda ao sucesso crescente dele foi estranha. Quanto mais dinheiro ele ganhava, mais reconhecimento recebia, mais distante ela se tornava. Ela começou a trabalhar até tarde, muitas vezes voltando depois que ele já tinha jantado, às vezes depois que ele já tinha ido dormir. Seu celular, antes deixado casualmente no balcão da cozinha ou na mesa da sala, agora parecia estar sempre com a tela virada para baixo ou guardado na bolsa. E suas roupas de trabalho, antes blusas e calças discretas, foram substituídas por vestidos sob medida, de linhas mais definidas e saltos mais altos. Seu cabelo estava sempre impecavelmente penteado, sua maquiagem aplicada com mão meticulosa. Ela parecia elegante, profissional e cada vez mais estranha. Você devia vir comigo ao mercado neste sábado, sugeriu Greg numa sexta-feira à noite, mexendo o café. Tem estado bastante movimentado e eu bem que podia usar uma ajuda extra, mesmo que seja só para arrumar as coisas. Além disso, você ia ver como é. Brenda fez uma pausa, o garfo pairando sobre o macarrão. Ela suspirou, um som baixo e cansado. Não posso, Greg, tenho uma reunião. Sessão de estratégia para o fim de semana. Roger quer todos nós lá. É importante. Ela não o encarou, focando-se em um ponto logo além do ombro esquerdo dele. Ele se lembrou do vestido impecável que ela havia passado naquela tarde. Aquele com a gola alta. Já haviam se passado quase 3 meses desde que ele começara. O frio da manhã dera lugar ao calor suave do final da primavera. Ele estava no mercado, organizando um novo lote de casinhas de pássaros. Um modelo de 2 andares para pássaros azuis, um menor e rústico para carriças. Foi então que a Sra. Olson, dona do próspero Green Thumb Garden Center, nos arredores da cidade, se aproximou de sua barraca. Ela era uma mulher de olhos bondosos e mãos que pareciam saber lidar com a terra. São peças requintadas, rapaz, disse ela, pegando uma casinha de carriça e testando seu peso. O trabalho artesanal, a atenção aos detalhes, muito melhor do que as coisas produzidas em massa que costumo comprar. Seu cedro é sólido e gostei dos furos de drenagem adequados. Ela passou uns bons 10 minutos examinando toda a sua exposição. Finalmente olhou para cima com um brilho profissional nos olhos. Gostaria de fazer um pedido. 50 delas. Uma variedade dos seus modelos. Qual é o seu preço de atacado? O coração de Greg deu um salto repentino. 50 casinhas de passarinho. $5.000. Era a sua maior oportunidade até então. Uma verdadeira validação. Ele gaguejou o preço, sentindo o sangue subir ao rosto. A Sra. Olson assentiu, satisfeita.
e pegou seu talão de cheques, fazendo um depósito para ele. Ele praticamente voou para casa com o cheque guardado em segurança no bolso da camisa, a euforia fazendo suas mãos tremerem. Entrou pela porta da frente como um raio, chamando por Brenda. Encontrou-a na cozinha, não cozinhando, mas parada perto do micro-ondas, enrolando uma mecha solta de cabelo, conferindo seu reflexo na porta de vidro escura. Ela usava um vestido azul escuro, o tecido colado ao corpo, e sua maquiagem estava impecável, seus lábios num tom perfeito de amora. Brenda, você não vai acreditar, exclamou ele, erguendo o cheque, embora ela ainda não tivesse se virado completamente para encará-lo. A senhora Olson, da Green Thumb. Ela quer 50 casinhas de passarinho. 50. Isso dá $5.000, Brenda. Uma conta de atacado de verdade. Ela finalmente se virou, seu olhar percorrendo-o e depois o cheque. Sua expressão era difícil de decifrar. Uma mistura de surpresa com algo menos positivo. 50? Repetiu com a voz monótona, como se ele tivesse dito 50 clipes de papel. Ela olhou para o relógio na parede. Quanto tempo isso vai levar, Greg? Preciso ir logo. Roger está me esperando para o jantar. Outra reunião de estratégia. Toda a equipe estará lá. A empolgação começou a se dissipar, substituída por um nó gelado no estômago. Vai levar um tempo. Jornadas de 16 horas, provavelmente. Mas é importante, Brenda. É para isso que tenho trabalhado. Ele fez uma pausa, esperando por uma faísca de alegria compartilhada, algum reconhecimento. Você não está animada? Ela se virou completamente e então ele viu um lampejo de irritação em seus olhos, um leve aperto ao redor da boca que denunciava sua decepção. Ela alisou o vestido. É um hobbyzinho maravilhoso, Greg, disse ela, com um tom sutilmente condescendente na voz. Mas eu realmente preciso ir. Ela pegou sua pequena bolsa de mão no balcão e foi em direção à porta. O som de seus saltos batendo no piso de madeira pareceu ecoar o vazio que ele sentia. Greg se entregou à tarefa como um possuído. A oficina se tornou seu mundo inteiro. A serra circular zumbia por horas. A furadeira de bancada roncava e o cheiro de cedro impregnava cada fibra de suas roupas, de seu cabelo. Ele trabalhava 16 horas por dia, às vezes mais, os movimentos precisos de cortar, colar e pregar uma meditação implacável e concentrada. Suas mãos estavam ásperas e calejadas, mas a pilha de casinhas de passarinho prontas crescia constantemente. Brenda estava cada vez menos em casa. Os jantares tardios com Roger transformaram-se em exercícios de integração de equipe com Roger e eventos com clientes depois do expediente com Roger. Quando estava em casa, frequentemente se distraía, o celular sempre em sua mão, o polegar incessantemente rolando a tela. Ela se assustava com a menor notificação, os olhos percorrendo a tela com uma intensidade que raramente demonstrava a ele. Parecia agitada, inquieta, a tranquilidade doméstica do lar um fardo em vez de um conforto. Certa noite, enquanto limpava a serragem das mãos, ele a encontrou andando de um lado para o outro na sala de estar, ainda com a roupa de trabalho, segurando o celular com força. Está tudo bem no trabalho? Perguntou ele, tentando manter a voz neutra. Você parece nervosa. Ela parou de andar de um lado para o outro abruptamente, virando-se para encará-lo. Seus olhos brilharam. É um trabalho exigente, Greg. Alto risco. Lidamos com campanhas multimilionárias. Nem todo mundo tem a oportunidade de brincar com madeira o dia todo. Suas palavras pairaram no ar, cortantes e intransponíveis, como uma farpa sob a pele. As palavras de Brenda, nem todo mundo tem a oportunidade de brincar com madeira o dia todo, envolveram Greg como um cobertor frio e úmido. A mágoa permaneceu com ele enquanto retornava à garagem. O leve aroma de cedro já não lhe trazia conforto. Ele havia trabalhado incansavelmente, criado algo do nada, e ela havia menosprezado seu trabalho, transformando seu esforço honesto em uma brincadeira de criança. Ele tentou se livrar disso, concentrar-se na tarefa em mãos, mas as palavras ecoavam em sua mente. Alguns dias depois, enquanto discutiam o cronograma de entregas, ele mencionou o entusiasmo da Sra. Olson. Ela acha que eu poderia fornecer 10, talvez 15 centros eventualmente, disse ele, tentando avaliar a reação. Brenda, pintando as unhas na ilha da cozinha, simplesmente deu de ombros. Se você diz, Greg. As palavras eram vazias, uma indiferença ensaiada. Na noite anterior à grande entrega, Greg estava na garagem fazendo as últimas verificações. Apertou um parafuso em um comedouro, ajustou a tampa de cobre em uma casinha de pássaros azuis.
A oficina estava arrumada, as 50 casinhas de pássaros empilhadas ordenadamente, prontas para o caminhão. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido da geladeira. De repente, o celular de Brenda vibrou na cozinha. Depois, de novo, e de novo. Uma rápida sequência de notificações. Ela estava no chuveiro. O som distante da água correndo pelos canos era o único outro ruído. Sua sogra estava doente ultimamente, e uma enxurrada repentina de mensagens geralmente significava algo sério. Um nó de preocupação se apertou em seu estômago. Ele enxugou as mãos na calça jeans e foi para a cozinha. O telefone estava com a tela virada para baixo no balcão, como de costume. Ele hesitou, depois estendeu a mão e o virou. A tela acendeu, mostrando uma tela de bloqueio repleta de notificações. Todas de Roger. Ele desbloqueou a tela com o polegar. A mensagem de texto mais recente estava no topo, em negrito e não lida. As palavras o atingiram com uma força física, um soco no estômago que lhe roubou o fôlego. A cozinha, sólida e familiar momentos antes, pareceu inclinar-se. As luzes fluorescentes zumbiam com uma intensidade perturbadora. Mel. A palavra ecoou em sua cabeça, um som cruel e zombeteiro. Ele encarou a tela, lendo-a novamente, depois uma terceira vez, como se as letras pudessem se rearranjar em algo menos devastador. Sua mente girava, uma rápida sequência de imagens dos últimos meses, o distanciamento crescente de Brenda, as noites em claro, a repentina preocupação com o celular, os vestidos elaborados, o tom desdenhoso quando ele falava do trabalho. As peças se encaixaram com uma precisão nauseante. Tudo fazia sentido agora. Uma certeza fria, dura e cortante instalou-se no fundo do seu peito. Ele ouviu o chuveiro desligar. O som da água cessou. Com cuidado e deliberação, colocou o telefone de volta no balcão, com a tela para baixo, exatamente como o encontrara. Suas mãos tremiam levemente. Caminhou de volta para a garagem com os movimentos rígidos, tentando controlar a expressão facial e a respiração, antes que Brenda aparecesse. A pilha triunfante de casinhas de pássaros agora parecia um monumento a uma vitória vazia. Na manhã seguinte, a névoa da traição ainda o envolvia, obscurecendo os contornos do seu mundo. Ele carregou as 50 casinhas de pássaros na caminhonete, cada uma parecendo mais pesada que a anterior. O trajeto até a loja de jardinagem da Sra. Olson foi um borrão. Descarregou-as mecanicamente, aceitou os elogios entusiasmados dela e o pagamento final com uma polidez distante que nem sabia que possuía. A alegria, o orgulho, a sensação de realização que ele havia antecipado simplesmente desapareceram, substituídos por um vazio vasto e doloroso. Ele não foi para casa imediatamente. Em vez disso, dirigiu sem rumo, os pneus da caminhonete zumbindo no asfalto, a paisagem passando despercebida pela janela. Atravessou pequenas cidades que nunca tinha visto, por estradas secundárias ladeadas por plantações de milho, o verde uniforme um pano de fundo monótono para sua angústia. A raiva queimava lentamente, fervendo lá no fundo, enquanto a tristeza era um peso enorme pressionando seu peito. Há quanto tempo? Há quanto tempo isso vinha acontecendo? Naquela noite, Brenda estava vestida com um elegante conjunto de calça e blazer preto pronta para sair. Outra noite que termina tarde? Perguntou ele com a voz mais calma do que esperava. Ela lançou-lhe um olhar apressado e impaciente. Sim, Greg, jantar com um cliente. Apresentação importante hoje à noite. Ele respirou fundo, o ar com gosto de cinzas. Brenda, disse ele, com a voz calma e firme. Aconteceu alguma coisa com o Roger? Ela congelou, com a mão na maçaneta. Virou-se lentamente, o rosto uma máscara de choque perfeitamente construída. O quê? Do que você está falando? Sua voz era fina, rouca. Claro que não. Não seja ridículo. Ele é meu chefe. Um chefe exigente, sim, mas apenas meu chefe. Que tipo de pergunta é essa, Greg? Seus olhos estavam arregalados, mas ele pôde ver um leve tremor em sua mandíbula. Sinceramente, Greg, disse Brenda com a voz ligeiramente mais alta, um toque de exasperação substituindo o choque. Você está sendo paranoico. Esta é uma campanha muito importante, e Roger é um chefe exigente, é só trabalho. Você está sendo ridículo, e francamente, um pouco ciumento. Ela se virou para a porta, abrindo-a. Eu realmente preciso ir. E então ela se foi, o clique da fechadura ecoando na casa silenciosa. Ele tentou acreditar nela. Tentou mesmo. Por algumas horas, se obrigou a aceitar as palavras dela, a racionalizar a mensagem, a ignorar sua própria intuição. Mas a semente da dúvida, plantada pela mensagem íntima de Roger,
havia criado raízes, penetrando fundo. Ela se retorcia e crescia, alimentando-se de cada lembrança. As noites em claro que não faziam muito sentido. O celular sempre com a tela virada para baixo. As roupas novas de repente, os perfumes diferentes. A crescente frieza que se instalara entre eles, palpável como uma corrente de ar de inverno. Ele via tudo agora, um mosaico de pequenas traições. Alguns dias depois, o padrão se repetiu. Outra reunião estratégica para o jantar hoje à noite, Greg, anunciou Brenda, com a voz já distante enquanto vestia o casaco. Seus olhos brilhavam, quase expectantes. Ela não se deu ao trabalho de perguntar o que ele estaria fazendo ou se já havia jantado. Divirta-se, ele conseguiu dizer com a voz cuidadosamente neutra, uma monotonia praticada que ele nem sabia que possuía. Observou-a sair da garagem, as luzes traseiras do carro desaparecendo na penumbra. Esperou 5 minutos inteiros, ouvindo o silêncio da casa, o tic-tac lento do relógio da cozinha. Então levantou-se, caminhou até sua caminhonete e sentou-se ao volante. O motor roncou suavemente, um som grave e gutural na noite silenciosa. Ele saiu da garagem, mantendo uma distância segura, deixando 2 outros carros passarem antes de segui-los. Suas mãos apertavam o volante com força, os nós dos dedos brancos. Seu coração batia forte contra as costelas, uma batida frenética que contrastava com o silêncio da cabine da caminhonete. As placas de sinalização, os pontos de referência familiares, passavam embaçados diante dele. Ele se concentrava apenas no carro à frente, suas lanternas traseiras um farol vermelho constante na noite que escurecia. Brenda não foi a nenhum dos restaurantes do centro que frequentavam para refeições de negócios. Em vez disso, pegou o desvio, dirigindo-se para a parte rica da cidade, uma área caracterizada por gramados impecáveis e famílias tradicionais e abastadas. Virou numa rua arborizada e entrou no estacionamento do Riverbend Suites, um hotel boutique conhecido por sua atmosfera discreta e elegância silenciosa. Era o tipo de lugar onde negócios eram fechados e segredos eram guardados. Greg estacionou sua caminhonete no canto mais afastado do estacionamento, atrás de uma alta cerca viva, e desligou o motor. Observou com um frio na espinha, enquanto Brenda saía do carro. Ela alisou o vestido, olhou para o seu reflexo na janela e caminhou decididamente em direção ao saguão do hotel, seus saltos tilintando suavemente no asfalto. As portas automáticas se abriram, engolindo-a, e então se fecharam novamente, deixando-o sozinho na escuridão crescente. Ele ficou sentado ali, o ar denso de perguntas não ditas, os minutos se estendendo por uma eternidade agonizante. Observou as luzes do saguão, a silhueta ocasional que passava. Sua respiração ficou presa na garganta. Então, um elegante sedã escuro entrou no estacionamento, o carro de Roger. Não havia como confundir o modelo caro, o formato inconfundível dos faróis. Roger saiu, o paletó jogado sobre um ombro, a gravata frouxa. Deu uma olhada rápida, quase furtiva, ao redor do estacionamento e caminhou com a mesma determinação de Brenda em direção à entrada do hotel. As portas se abriram para ele, fechando-se com a mesma rapidez. Greg estava sentado na caminhonete, o volante pressionando suas coxas. O motor estava desligado, o ar-condicionado há muito tempo sem funcionar, mas ele sentiu um frio gélido penetrar seus ossos. A realidade, crua e inegável, o atingiu em cheio. O mundo que vinha se inclinando lentamente, agora parecia ter virado de cabeça para baixo. Não havia mais como negar, não havia mais como tentar racionalizar o comportamento de Brenda. A verdade estava diante dele, iluminada pelo brilho suave das luzes do hotel. As escolhas custosas da vida, elas se desenrolam pouco a pouco em uma agonia constante. Fique até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. O desespero inicial que Greg sentiu, sentado em sua caminhonete no estacionamento do Riverbend Suites, lentamente se transformou em uma raiva fria e implacável. Não era do tipo explosivo, mas um calor profundo e latente que se instalou em seus ossos. Ele observava as luzes anônimas das janelas do hotel, cada uma delas um esconderijo em potencial para sua vida em ruínas. Por um instante, um forte desejo de ir embora, de fingir que aquela noite nunca tinha acontecido, o dominou. Mas uma obstinada determinação, forjada na serragem de sua oficina, o endureceu. Ele precisava saber. Precisava de provas inegáveis e tangíveis, não apenas uma mensagem de texto ou um palpite.
Uma hora se arrastou, cada minuto uma queimação lenta. A raiva se intensificou, concentrando sua mente. A farsa, as mentiras, o descaso, tudo tinha que acabar. Ele desligou o caminhão, o silêncio da noite o envolvendo. Suas mãos, geralmente firmes por horas de trabalho na carpintaria, tremiam levemente enquanto caminhava em direção à entrada do hotel. Seu rosto, porém, estava impassível, uma máscara de determinação sombria. Ele atravessou as portas automáticas do Riverbend Suites. O saguão estava silencioso, banhado por uma luz suave e indireta. Uma jovem com os cabelos cuidadosamente penteados estava sentada atrás da recepção, navegando em um tablet. Ele se aproximou, forçando a voz a soar firme. "Com licença", disse ele. "Estou procurando Roger Henderson, da Sterling Marketing. Acredito que ele tenha um quarto aqui esta noite. É um assunto de trabalho urgente. Tínhamos combinado de nos encontrar, mas parece que perdi o número do quarto." Ele manteve o olhar fixo, inabalável. A jovem ergueu os olhos com uma expressão educadamente indiferente. Digitou algumas teclas. "Sr. Henderson, quarto 412. Entregou-lhes um cartão-chave genérico. "Só por precaução, pode dizer que perdeu o seu." "Obrigado", disse Greg, pegando o cartão, embora não tivesse intenção de usá-lo. Caminhou até os elevadores, o piso polido refletindo sua postura rígida. Cada andar que subia parecia uma eternidade, os números passando, aproximando-o de uma verdade que ele tanto temia quanto desejava. As portas do elevador finalmente se abriram no quarto andar, revelando um corredor silencioso e acarpetado. Quarto 412. Ele o encontrou no final do corredor. Respirou fundo, com um tremor, o cheiro de ar viciado e aromatizador barato enchendo seus pulmões. Levantou a mão e bateu. Uma batida seca e insistente que ecoou no corredor silencioso. Um instante depois, a porta entreabriu. Roger estava ali, vestindo um impecável roupão branco de hotel, com os cabelos ligeiramente despenteados. A expressão inicial de leve irritação em seu rosto rapidamente se transformou em puro choque. Seus olhos se arregalaram. Ele tentou fechar a porta rapidamente, mas o pé de Greg já estava lá, mantendo-a aberta. E então ele a viu. Brenda. Ela estava atrás de Roger, enrolada em uma toalha branca e macia de hotel. Os cabelos úmidos, o rosto pálido, igualmente atônita. A cor sumiu de suas bochechas, deixando-a completamente vulnerável. Greg empurrou Roger, que cambaleou de volta para o quarto. Ele entrou, seus olhos percorrendo a cena. A garrafa de champanhe meio vazia na mesa de cabeceira, as roupas jogadas em uma cadeira, a cama desarrumada. Seu olhar finalmente se fixou em Brenda, seus olhos azuis arregalados, brilhando com uma mistura de medo e traição crua, a fachada cuidadosamente construída, as mentiras intrincadas, despedaçadas em milhões de pedaços. "Então", disse Greg com a voz tensa, quase num sussurro, cada palavra um esforço. "Esta é a sessão de estratégia, não é?" Roger, recuperando a compostura, tentou se impor. Ajeitou o roupão e sua voz recuperou parte da arrogância corporativa de sempre. "Que diabos você pensa que está fazendo, Greg? Você não pode simplesmente entrar aqui sem bater. Esta é uma propriedade privada." Brenda, porém, não conseguiu manter a farsa. Seu lábio inferior tremeu e então, com um soluço abafado, ela irrompeu em lágrimas, cobrindo o rosto com as mãos. O som era cru, inesperado e absolutamente devastador. Greg olhou do rosto de Brenda, banhado em lágrimas e contorcido de vergonha, para o rosto presunçoso e ligeiramente arrogante de Roger, que agora tentava recuperar o controle. E naquele instante, um plano assustadoramente claro começou a se formar na mente de Greg, frio e preciso, como a lâmina afiada de um cinzel recém-afiado. "Não ouse me dizer que isso não é da minha conta", disse Greg, com a voz baixa, um tom ameaçador que surpreendeu até a ele mesmo. Deu um passo à frente, os olhos fixos em Brenda, que ainda soluçava, o rosto escondido entre as mãos. Roger, agora completamente fora do silêncio atônito, tentou intervir para recuperar um pouco do controle. "Olha, Greg, isso é só um mal-entendido." "Mal-entendido?" Greg o interrompeu, soltando uma risada seca e sem humor. Ele olhou para a cama desarrumada, para a garrafa de champanhe, para Brenda encolhida na toalha. As mensagens, as noites em claro, as sessões de estratégia. "Isso também é um mal-entendido, Roger?" Ele voltou o olhar frio e inabalável para Brenda. "É mesmo, Brenda?" Entre soluços, Brenda conseguiu erguer o rosto banhado em lágrimas. Seus olhos, vermelhos e inchados, imploravam a ele. "Greg, me desculpe. Por favor,
Por favor, não conte para ninguém. Eu fui tão estúpida. Não significou nada. Por favor, vamos conversar em casa. As palavras saíram atropeladas, desesperadas e quebradas. Um testemunho de seu mundo desmoronando. Ela admitiu, finalmente, o caso, a mentira, a traição. Greg olhou para ela, olhou-a de verdade. E naquele instante, ele não viu a mulher com quem compartilhara a vida por 20 anos. Viu uma estranha, uma coleção de falsas promessas e confiança quebrada. Alguém que havia sistematicamente destruído o futuro que compartilhavam. A mulher que ele conhecia, ou pensava conhecer, havia desaparecido. Substituída por aquela figura chorosa, implorando por segredo. Querem jogar? Disse Greg com a voz estranhamente calma agora, uma ameaça silenciosa sublinhando cada palavra. Ele olhou do rosto angustiado de Brenda para o de Roger, cada vez mais agitado. Vamos jogar um jogo grande. A cidade inteira vai jogar. Ele se virou e saiu da sala, deixando a porta entreaberta para trás, deixando os dois atordoados. Ele não olhou para trás. A viagem de volta para casa foi um turbilhão, mas também extremamente nítida. Uma calma gélida o envolveu, substituindo a fúria anterior. Sua mente, antes obscurecida pela emoção, agora se sentia clara e focada. O plano, que fora apenas uma vaga ideia no quarto do hotel, agora se solidificava em uma execução fria e precisa. Ele não dormiu naquela noite. Ficou sentado em frente ao computador, o brilho da tela iluminando seu rosto determinado. Redigiu um e-mail com cuidado e meticulosidade. Detalhou o caso de Brenda com Roger, fornecendo datas específicas, mencionando as sessões de estratégia e os jantares tardios. Incluiu a mensagem de texto incriminadora que vira. Anexou o e-mail a 2 destinatários, o Departamento de Recursos Humanos da empresa de Brenda e o supervisor direto de Roger, cujo nome encontrou com uma rápida busca no site da empresa. Releu o e-mail várias vezes procurando por qualquer linguagem emotiva, qualquer indício de vingança pessoal além dos fatos. Queria que fosse frio, factual, irrefutável. Quando ficou satisfeito, clicou em enviar. Então, ele redigiu outra carta. Esta, um documento físico, endereçada à esposa de Roger, cujo endereço ele também encontrou online. Ele incluiu os mesmos detalhes, os mesmos fatos concretos, eliminando qualquer possibilidade de negação. Assinou simplesmente, uma parte interessada, imprimiu, dobrou cuidadosamente e colocou em um envelope, pronto para ser enviado pelo correio na manhã seguinte. No dia seguinte, a represa se rompeu. Ao meio-dia, Greg recebeu um telefonema de Brenda, ofegante e gritando ao telefone com a voz carregada de pânico e fúria. Sua empresa havia iniciado uma investigação interna imediata. A notícia, como ele havia planejado, espalhou-se como fogo em palha pelos círculos profissionais da pequena cidade. O departamento de RH, diante de provas inegáveis de um gerente tendo um caso com uma subordinada, especialmente envolvendo tempo e recursos da empresa, agiu rapidamente. Brenda foi demitida de sua empresa de marketing no mesmo dia. Sua carreira, sua reputação, uma ruína completa. Roger, o elegante homem de 45 anos de Chicago, não teve melhor sorte. A exposição, a investigação oficial, o escândalo que chegou à sua esposa, tudo culminou em uma devastadora desgraça pública. Ele perdeu o emprego. Sua família, segundo boatos, se desfez. Sua carreira, construída sobre uma base de profissionalismo e ambição corporativa, foi completamente destruída. A história, um escândalo local de infidelidade e má conduta profissional, foi repercutida pela mídia regional, abalando a pacata comunidade do meio-oeste com suas amargas consequências públicas. Os e-mails e cartas cumpriram seu papel com precisão cirúrgica. Greg observou as consequências se desenrolarem de uma distância silenciosa, um espectador sombrio do caos que ele mesmo desencadeara. O período imediatamente posterior foi rápido e brutal, um desmoronamento público. A demissão de Brenda foi confirmada por um e-mail conciso de sua empresa, seguido por uma série de ligações e mensagens frenéticas, depois raivosas e, por fim, desesperadas. A queda de Roger foi ainda mais espetacular, noticiada com um deleite mal disfarçado pelos veículos de imprensa locais. O executivo astuto de Chicago, derrubado por um fabricante de casinhas de passarinho de uma cidadezinha. Seu nome, antissinônimo de ambição, rapidamente se tornou sinônimo de má conduta corporativa e infidelidade. Ele se foi em menos de uma semana, empacotando seu escritório e desaparecendo da cidade,
deixando para trás um rastro de sussurros e especulações. Mas os efeitos colaterais se espalharam ainda mais, afetando todos os aspectos da vida de Greg. A casa deles, tornou-se a próxima vítima. Os antigos hábitos de consumo de Brenda, somados ao seu súbito desemprego, fizeram com que as prestações da hipoteca se tornassem um fardo insustentável. Ele tentou, por um tempo, manter os pagamentos, mas as contas simplesmente não fechavam. O banco acabou executando a hipoteca. A placa de vende-se, pregada no jardim da frente, era um monumento sombrio ao que havia sido perdido. Ele não conseguia se desfazer da propriedade. Com a casa demolida, mudou-se para sua oficina na garagem. Liberou um canto, improvisando um catre, uma mesinha e uma poltrona gasta. O cheiro de cedro e serragem não era mais apenas um conforto. Agora era o odor constante de sua existência. Ele vivia cercado pelas casinhas de pássaros, cada uma um testemunho do sonho que dera início a todo esse desmoronamento, agora testemunha silenciosa de seu amargo fim. Brenda mudou-se para a casa da irmã em um condado vizinho, com a vida completamente virada de cabeça para baixo. As ligações para Greg cessaram depois de um tempo, substituídas por mensagens lacônicas através de um advogado sobre o processo de divórcio. Ela o evitava, um fantasma em sua própria vida anterior, sua vergonha uma barreira pesada e silenciosa entre eles. Roger, como era de se esperar, desapareceu. Era um homem feito para se reinventar, mas a mancha desse escândalo era profunda. Greg ouvia rumores de vez em quando, que ele havia se mudado para a Flórida, que estava tentando recomeçar em um setor diferente, mas nunca mais o viu. O mundo corporativo, com suas aparências impecáveis e eficiência implacável, o descartou com a mesma facilidade com que descartara Brenda. Seu negócio de casinhas de pássaros, aquilo que lhe trouxera um lampejo de alegria e propósito, agora lutava sob o peso de tudo aquilo. O escândalo local o transformara numa espécie de lenda, um homem que se vingara. Mas a notoriedade veio acompanhada de um silêncio estranho e perturbador. Os clientes ainda frequentavam o mercado, mas seus olhares revelavam uma nova curiosidade, uma sutil pena. A pura alegria da criação, a tranquila satisfação de moldar a madeira numa casa para um pássaro, havia se apagado consideravelmente. A oficina, outrora um santuário, agora parecia uma cela solitária. Ele passava os dias na garagem, o ritmo do seu trabalho um zumbido monótono e constante em contraste com a sua nova vida solitária. Cortava a madeira, lixava as bordas, montava as peças. Cada martelada, cada volta de um parafuso era um lembrete doloroso do que havia perdido e do que, teimosamente, permanecia. O ofício, o processo, era tudo o que lhe restava. A vida tranquila e descomplicada que outrora compartilhara com Brenda, aquela que simplesmente dava por garantida, estava irremediavelmente destruída. Ele frequentemente se encontrava sentado na varanda dos fundos da casa vazia, empoleirado em uma velha cadeira de madeira rangente que havia resgatado da garagem. Os pardais, alheios ao drama humano que se desenrolava sob suas vidas agitadas, ainda voavam entre as árvores, visitando o bebedouro, construindo seus ninhos. Ele os observava, pequenas criaturas resilientes, suas vidas um simples ciclo de sobrevivência e renovação. Ele havia vencido, de certa forma, mas o gosto daquela vitória era amargo, impregnado por uma tristeza profunda e lancinante. O preço da moralidade, da traição e da vingança que se seguiu havia sido pago integralmente e lhe custara tudo. Ele era uma figura solitária, observando os pássaros, contemplando as ruínas de uma vida que outrora conhecera. A vitória, se é que se podia chamar assim, tinha gosto de cinzas. A casa tinha desaparecido, tomada pelo banco, uma vítima silenciosa de gastos imprudentes e desemprego repentino. Agora, eu morava na garagem, rodeado pelo aroma de cedro das minhas casinhas de passarinho, cada uma um monumento a um sonho que agora parecia impossivelmente distante. Brenda tinha se mudado para a casa da irmã, suas ligações silenciadas, nossa conexão rompida irremediavelmente. Roger, o arquiteto dessa ruína pública, tinha sumido da cidade. Seu nome um sussurro de escândalo corporativo. Meu negócio de casinhas de pássaros, antes motivo de um orgulho discreto, estava em crise. A satisfação da criação era abafada, ofuscada pelo peso do que havia acontecido. Continuei a construir, cada corte da serra, cada martelada, uma lembrança dolorosa do casamento, do lar, da vida que eu havia perdido. Eu havia vencido a batalha sem dúvida, mas o preço tinha sido altíssimo.
Muitas vezes eu me sentava na varanda, observando os pardais voarem entre os galhos nus, pequenas vidas resilientes seguindo em frente. O preço de revelar a verdade, de exigir aquela justiça fria, foi uma solidão profunda e duradoura.